FM. Muito boa tarde, minha gente. 1h03, estamos de volta. Seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando agora através do meu Facebook, Edilânio Carvalho. Estou recebendo aqui essas profissionais incríveis que eu admiro bastante, a doutora Graça Araújo, fisioterapeuta, e também a minha amiga Ana Paula Vaz, que já faz parte aqui do nosso programa, né? Já quero desejar boa tarde aqui pela primeira vez, né? Vamos dar aqui o espaço para a doutora Graça. Graça, seja bem-vinda ao nosso programa. Pode falar pertinho aí do microfone para os nossos ouvintes ouvirem você. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Edilânio, né? Obrigada também a Paulinha pelo convite, né? Pode falar mais pertinho um pouquinho, viu, Graça? E uma boa tarde para todos, né? Eu só quero agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. E aí, Ana, como é que você está? Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, boa tarde. Sempre digo isso, agradeço a oportunidade por estar nessa casa mais uma vez, né? Sempre somos muito bem recebidos aqui, né? E assim, a gente constrói essa relação, já é uma relação, né, Edilane? Ah, com certeza. E aí a gente está aqui para trazer algo bom, né, para as mulheres, para nós. Show de bola. Já tô dando uma olhadinha aqui, já tem gente entrando, viu, na nossa transmissão. Quero perguntar aí para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores aí através do Facebook, o senhor mesmo, a senhora mesmo, se está tudo certo, se o áudio está chegando bem, se vocês estão nos entendendo, certo? Aí vocês vão dando o feedback. E olha, hoje o tema é super interessante, gostei bastante. A doutora Graça estará aqui para falar sobre a fisioterapia pélvica, não é isso, Graça? E claro, fazendo aqui o contraponto, também fazendo os seus comentários preciosos, estaremos aqui com a Ana Paula, né, para falar um pouquinho sobre o empoderamento feminino, e a gente vai conversando, a gente vai mesclando aí. Sim. Agora vamos lá, Graça. O que é de fato essa fisioterapia pélvica? Quem já ouviu falar? Dê aí a definição, pode ficar à vontade. A fisioterapia pélvica, na verdade, ela é podemos dizer assim, uma área da fisioterapia. Pode falar mais perto um pouquinho. Uma área da fisioterapia onde a gente vai trabalhar justamente a parte íntima da mulher, a saúde íntima da mulher, né? Que é justamente essa questão de incontinência urinária, questão dos flatos vaginais. Como um todo, é a questão do fortalecimento mesmo dessa musculatura, né? Então, assim, esse é um diferencial que nós temos hoje na fisioterapia, que tem crescido muito, que infelizmente algumas pessoas não entendem bem o que é fisioterapia e terminam distorcendo a coisa, levando para a questão sexual, porque tem a área também sexual, mas de uma forma realmente prazerosa no sentido de quê? De saúde da mulher. E não uma parte vulgar como algumas pessoas acham que é, né? Muitas vezes trazendo até umas certas crenças e um certo tabu com relação a isso. Porque tem muitas mulheres que não se conhecem, não conhecem a anatomia do seu corpo, né? Tem muitas mulheres assim, já com 60 anos, na fase já da terceira idade, e não conhecem ainda, não é isso, Paula? E é muito importante a mulher saber se conhecer. Assim, eu digo que, infelizmente, nós não nos ensinaram o autoconhecimento, né? Quando a gente chega na faculdade, que a gente, seja qual curso que a gente vai fazer, que a gente começa a entender o que é um pouco dessa questão do autoconhecimento. Aí, vamos lá, a gente já tem de 20 anos para lá. Então, ou seja, a gente chega, a gente não tem noção do nosso corpo, a gente não tem noção da nossa cabeça, e a gente não entende que na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, é que vai transferir o que o corpo sente. Mas como é que eu vou mostrar o que o meu corpo sente se eu não me conheço, se eu não sei dos meus sentimentos? Eu sempre falo que o básico, a base de eu me conhecer é eu saber o que eu quero e o que eu não quero. Né? E uma das coisas de querer e não querer se eu quero conhecer o meu corpo, eu tenho toda a condição de saber por que um procedimento como esse é importante, que aí Graça vai falar sobre os benefícios disso, para a gente poder entender que a mulher hoje, eu falei aqui no Dia Internacional da Mulher, Sim. A mulher hoje, ela tem nós adquirimos um poder muito grande, eu não tenho dúvida disso. Não sei se vocês souberam, dia 14 de abril, a Índia passou a China em população e, obviamente, muito mais mulheres. Né? Então, assim, estava sendo feita essa cronometragem e já passou. E a Índia hoje está aí com um número muito grande de mulheres e assim, para ter ideia de como lá é muito precário, as mulheres não sabem o que é absorvente. Tá? Então, assim, existe um documentário, não sei se ainda está na Netflix, em umas determinadas áreas, que elas não sabem mesmo. Então, assim, um mundo onde existem lugares onde a mulher não sabe o que é um absorvente quando ela está menstruada,
é muito preocupante. A gente tem que se preocupar com isso. Aí, imagine você não se conhecer. Sim, é verdade. Piorou, né? A gente estava até falando aqui na interna, antes de iniciarmos a nossa entrevista, que eu vi recentemente, há 2 dias, um vídeo, né, onde uma mulher, tipo uma brincadeirazinha mesmo, mas eles chegavam para as pessoas na rua e diziam assim: me diga uma coisa, para a mulher urinar, para fazer xixi, ela precisa remover o absorvente? Aí teve muitas pessoas que disseram: sim, precisa, é óbvio que precisa. Por quê? Porque elas achavam que o caminho, a uretra e a vagina, na verdade eles nem sabiam que existia essa diferença, né? Eles achavam que era um buraquinho só. Vamos falar assim no popular para todo mundo entender. Isso mesmo, né? pronto. Não é isso, Graça? O interessante, assim, como a gente fala assim, hoje nós estamos muito modernizados com relação à tecnologia, né? Então, você tem acesso a tudo. Só que, infelizmente, você tem acesso às coisas certas e às coisas erradas. E, muitas vezes, o que você acha que é certo, não é, né? Já que você falou com relação a isso aqui, olha, gente, vamos aproveitar. Isso aqui, Adilane, é a demonstraçãozinha do que seria a nossa perereca, né? A perereca, a né? perereca. E algumas chamam assim a prequita, né? Então, assim, né? Eu chamo a perereca, para poder amenizar mais a situação. Amenizar a situação. Então, assim, para a perereca, a menina disse: eu pensei que era o peri, né? Nós temos o peri, mas na verdade o peri é a perereca. Porque se você bem soubesse, por que a perereca? Porque a perereca é um sapo, né? O bichinho. Sim. Então, assim, quando a gente tá bem excitada, bem lubrificada, ela fica assim, ó, bem cheiona. Se quem vê assim de baixo, realmente parece um sapo inchado, né? E quando está gestante, menina, é que parece mesmo, né? Então, o que acontece? Aqui nós temos essa parte, como seria a parte da frente, certo? Nós temos aqui um capuzinho, que esse capuzinho, na verdade, é um botãozinho que tem aqui, que é o clitóris, que muita mulher não conhece. O clitóris é isso aqui, ó. Nós colocamos aqui atrás, certo? Vamos dizer que ele encaixou aqui. Então, eu tenho o orifício da uretra, que é onde eu faço xixi, eu tenho a da vagina, aqui eu tenho uma divisão, que é um caminhozinho, que é o períneo, embaixo eu tenho o ânus. Então, assim, quando eu vou colocar o absorvente, fica aqui, pela calcinha, questão da vagina, e quando eu vou introduzir também o DIU, ou quando eu vou colocar o absorvente interno, certo? Então, assim, eu entro o quê? Na vagina, não tem nada a ver com a uretra. A uretra, ela é bem pequenininha, a questão do xixi em si. E muitas mulheres, infelizmente, não sabem, acham que é uma coisa só. O que que acontece? Como a Paula falou, as pessoas, elas têm medo de se tocarem, elas têm medo de se sentir o seu corpo, né? Então, se eu faço uma academia para aumentar os músculos, para mim levantar o bumbum, empinar o bumbum, as coxas, então por que eu não posso trabalhar a minha área interna, o meu assoalho pélvico? Então, o assoalho pélvico é justamente isso, é aquele órgão que eu preciso estar trabalhando lá dentro, para quê? Para que eu seguro a bexiga que está lá dentro, para que eu segure o útero que está lá dentro, e também a parte da uretra, porque a partir daí, se ela não está fortalecida, onde eu tenho uma rede de sustentação embaixo, o que vai acontecer? Se eu não tenho proteção, eu caio, né? Então, assim, esse músculo, com o próprio tempo, o que vai acontecendo? Ele vai perdendo a força, ele vai perdendo a elasticidade, assim como qualquer parte do nosso corpo. Flácido, né? Vai ficando flácido. Então, eu preciso fortalecer. A gente costumava ouvir as vozes falar assim: menino, pelo amor de Deus, não coloque força. Se você colocar força, você vai botar a mãe do corpo para fora. Então, ela queria dizer o quê? Que botar o útero para fora, e colocar a bexiga para fora. E realmente isso acontece. Isso acontece hoje, não é só com a questão da propriedade, não. É novo. Porque hoje nós vivemos em academias onde a gente pega muito peso. Não, aquilo dali faz com que eu também esteja colocando esses órgãos para baixo, eu estou forçando. Exercendo uma pressão, não é? Uma pressão. Aí você vai dizer assim: então quer dizer que eu não posso fazer academia? Nem pensar, tem que fazer sim, só que você tem que saber de forma correta. A partir do momento que você conhece esse seu músculo, que você conhece o seu assoalho pélvico, você vai aprender a trabalhar esse exercício íntimo, que ao mesmo tempo que você vai estar fazendo exercício na academia, você também vai estar trabalhando ele. São os dois simultaneamente. Se trabalha simultaneamente, os resultados serão melhores. Agora, se você trabalha um e outro não, consequência, vai ter uma consequência. Com relação a isso aí, vai ter algum distúrbio, né? Alguma disfunção, infelizmente.
Olha, tem muita gente chegando aqui na nossa transmissão agora, então para você que está chegando agora aqui no Facebook, nós estamos falando sobre fisioterapia pélvica, empoderamento feminino, a importância do conhecimento do corpo, certo? Estamos recebendo aqui a fisioterapeuta a Graça Araújo e também a minha amiga Ana Paula Vaz, ela que é aí da gestão de pessoas, é a mulher, falou em gestão de pessoas... A gente lembra logo de quem? De Ana Paula Vaz. É nada. Vamos aqui, doutora Graça, ainda com a senhora, quais são os benefícios da fisioterapia pélvica? Com relação à prevenção, o que é que eu posso evitar? Eu posso estar evitando o escape de xixi, onde é que leva a incontinência urinária. Eu posso estar evitando a dificuldade que eu tenho para fazer cocô, para defecar, né? Uma forma assim que as pessoas entendam. Eu vou melhorar a minha lubrificação, né? Porque eu preciso da lubrificação. Lubrificação, para nós mulheres, é a mesma coisa que a ereção para o homem. Então, a partir do momento que eu vou ter uma relação que eu não esteja bem lubrificado, eu vou sentir dor, eu vou sentir desconforto, posso ter desconforto também para o meu parceiro, então eu preciso realmente estar lubrificado. E para que isso aconteça também, eu preciso que esse assoalho pélvico esteja fortalecido, porque uma coisa, como eu disse, está interligada à outra. Melhorar a questão das cólicas menstruais. A mulher, quando está grávida, eu vou preparar ela para o parto e após parto. Por quê? Porque essa musculatura, ela está sofrendo pressão desse excesso de peso do bebê e muitas vezes a mulher também aumenta de peso em si. Além do bebê, aumenta também o peso. Então, isso vai ocasionar futuramente incontinência urinária, que é o escape de xixi sem controle. Vai ocasionar também, lá na frente, se você tiver 3, 4 partos, você pode também a queda da ptose, né? Que é justamente a queda da bexiga ou até mesmo do útero. E com relação ao sexo, você pode ter mais orgasmo com relação a isso aí. É onde muitas vezes as pessoas se confundem e acham que é só questão sexual. Aí, completando aí a sua pergunta, as pessoas perguntam assim, é só para mulher? Não, é para mulher, para o homem e para a criança. Por quê? Porque nós temos crianças que têm problema de incontinência urinária, nós temos criança que aparece com algum outro déficit que está relacionado à bexiga, né? Os homens, a questão da ereção em si, ele precisa estar com essa musculatura fortalecida e também até mesmo o próprio orgasmo. Por quê? Porque o pênis, ele tem as duas funções, tanto para a questão da ereção, né? Para liberação do sêmen, como também para a urina. Então, precisa estar fortalecida. A diferença que nós temos do homem e da mulher é como a mulher, o quadril dela embaixo é oco, que é justamente para fortalecer, para poder ficar melhor, para que o bebê saia, então já da própria natureza, ela não tem essa sustentação. Então ela fica mais susceptível a esses problemas. O homem não. Mesmo que ele coloque força, não vai ter aquela queda tanto. Ou melhor, não vai ter queda nenhuma, mas vai ter o quê? O problema de próstata, ele vai ter um problema de ereção, ele vai ter um problema da dificuldade de urinar. Então, assim, de qualquer forma, tem alguns fatores conhecidos e parecidos também, né? Quer dizer que também influencia até na ereção do homem. Sim. Influencia. E até mesmo ele fazendo exercício, muita gente conhece a questão do exercício do pompoarismo, né? Então, o pompoarismo, justamente quando eu trabalho essas duas musculaturas, vai ajudar o homem a fortalecer essa musculatura dele. Quer dizer que o homem também pode fazer o pompoarismo? Sim, o homem mas olha só coisas interessantes. O homem também deve fazer o pompoarismo. Existe o pompoarismo tanto masculino e feminino. Quando o homem conhece, e a parceira também, se torna até melhor. Né? Porque até a vida sexual deles, a parceria, porque eles vão, primeiro, o que vai acontecer? Eles vão se conhecer, eles vão conhecer o corpo dele. Então, quando eu me conheço, o meu parceiro também se conhece, então fica bem melhor para que você tenha um resultado bem maior também, né? Recentemente teve uma senhora que falou assim, eu ouvi quando a senhora colocou lá aquele nomezinho, e eu, que nomezinho? Aí fiquei, né? Aquele nome, senhora, se a senhora não explicar melhor, não vou saber. Aquele tal de libido, aí falou bem baixinho. Aí eu digo, tá certo. Olha o tabu aí. É porque a minha filha é assim, sabe? O marido dela, parece que, acho que a gente achava que o problema era ela. Mas descobrimos agora que o problema não era ela. Era ele. Aí eu digo, tá certo. Então, assim, baixo libido, não tem aquela vontade, não tem o tesão, não tem vontade de fazer sexo, aquela coisa toda. Aí passou mais uns diazinhos, ela disse, eu posso dizer uma coisa para a senhora? Eu disse, pode. Na verdade, era meu marido.
Ah, eu disse, certo. Então, assim, o que acontece? Não tem aquela cumplicidade, não tem aquela parceria, tem aquele receio de falar e achar, porque infelizmente os homens, principalmente da nossa região, são muito machistas, então acho que eu falo, o quê? Você acha que eu não sou capaz, que eu não estou levantando? Você quer dizer que você arranjou foi outro, né? Então, assim, infelizmente, se torna difícil. Mas a partir do momento que eu, enquanto mulher, me dou a oportunidade de me conhecer, sem essas crenças limitantes, sem o tabu, fica muito mais fácil para que eu tenha espaço para conhecer o meu parceiro e explicar, olha, eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu quero isso, eu não quero isso. Eu melhoro nisso e se você precisa disso, eu também posso estar lhe ajudando. Na verdade, é uma troca. A própria palavra já diz, parceiros, né? Não é eu querer satisfazer. Quando a gente fala com relação à fisioterapia pélvica, muito vai para a questão do pompoarismo em si, aí diz assim, não, eu quero fazer aquela técnica que é para poder... Porque existem técnicas, né? Sim. Existe para a questão de disfunções, o problema que você tem, e para você melhorar, apimentar mais a sua relação, é claro que existe. Mas, infelizmente, as pessoas não querem saber para a questão da disfunção. Querem saber logo a questão de sexual em si, o ato sexual em si. Não porque eu quero satisfazer meu marido, meu paquera, seja lá quem for. Eu digo, sim, mas você já pensou que para poder você satisfazer o seu companheiro, você primeiro tem que se conhecer, você se satisfazer? Porque a partir do momento que eu estou bem comigo mesmo, fica mais fácil para que eu proporcione um prazer bem maior para o meu companheiro e os resultados, né, a nossa parceria, o orgasmo, múltiplos orgasmos, fica bem melhor. Então, assim, o primeiro eixo realmente tem que ser a mulher. É a mulher se valorizar e saber dizer não, porque primeiro quem toca no meu corpo sou eu, depois é o meu parceiro. Agora, se eu dou toda a prioridade para ele, então cadê os meus valores? Valorizar acima de tudo, né? Pelo menos esse é meu ponto de vista. Perfeito. Ana Paula, a gente sabe que existe, né, tabus, como a gente já falou aqui, as crenças limitantes referentes aí à aceitação da mulher sobre ela mesma. Cite aí alguns impactos na vida. Deixa eu dizer assim, eu vou citar um exemplo muito clássico das crenças como para chegar no tabu. Por exemplo, a gente é educada, eu digo por mim, né, assim, eu fui criada aqui, eu ouvia muito minha mãe dizer assim, não use roupa curta, vão lhe chamar de quenga. Essa era uma coisa. Então, isso ficou na nossa cabeça, isso fica. Eu não sei se por conta disso ou não. Eu, Ana Paula Vaz Gomes, não gosto. Nunca gostei. Mas acredito que não, porque minha mãe, ela dizia isso, mas minha mãe, ela sempre foi muito... Ela orientava, ela não dizia no sentido dela oprimir a gente, não. Minha mãe, ela sempre foi muito orientadora. Ela é até hoje, né? Graças a Deus, ela tá aí pra ainda dar carona na gente. Mas, assim, ela falava, mas a gente guarda. A gente guardou isso que a gente não pode. Aí, como é que vira tabu isso? Como é que vira a condição de ser um preconceito também? A mulher que usa roupa curta, ela não é séria. E aí é um grande exemplo. E quem foi que disse que para eu ser séria, eu tenho que usar a roupa lá nos pés? Mentira, isso não está certo. Então, esse é um grande exemplo. Graça citou a questão, acho que o comentário dela foi muito feliz. Ela falou a questão da gente, do homem. Você arrumou foi outro. Dentro do machismo, infelizmente, assim, o machismo nordestino é muito mais forte no Brasil, é a condição de achar que se a mulher, se ela se valoriza, se ela tem uma maquiagem, se ela usa uma roupa que ela gosta, se ela vai para uma academia, né, se ela faz uma dieta, você tá fazendo alguma coisa. Quer dizer que para eu me ajeitar, às vezes, primeiro para mim, como ela disse, mas depois para ele, eu tô querendo enganá-lo. A insegurança do homem já ativa, né? É um gatilho para ele. E para nós é como se a gente fosse uma qualquer. Mas não somos uma qualquer. Porque a gente quer se sentir bem, porque a gente se valoriza, porque a gente se cuida, sabe? Então, e quem tem que fazer isso? Quem tem que mudar isso? A gente. Aí, se a gente for entrar na condição da relação, e que confiança é essa que você tem em mim? Na verdade, não se conhece. Porque, aí eu volto para o autoconhecimento de novo, que Graça falou. Se a mulher tem a condição dela se conhecer, dela se gostar, dela se preservar, dela cuidar dela própria, ela vai mostrar para ele que ele não é aquilo. E ele vai entender a mensagem também, não vai achar que ela seja o que ele acha que é vulgar. Então, esse é um exemplo, esse da roupa é um exemplo muito clássico, primeiro de uma crença limitante, né, e depois
de virar um tabu, um preconceito. Quantas vezes a mídia, quantas campanhas do próprio governo de valorização da mulher veio na condição de dizer que quem disse que a gente está de roupa curta dá o direito de alguém fazer o que quer com a gente. Mentira, não, né? Isso não existe. Então, assim, o respeito é nosso e nós merecemos e temos que buscar por ele. A gente sabe que é complicado essa questão da mulher se impor, de ela colocar os seus interesses à frente sempre em primeiro lugar. Porque existem locais, existem ambientes que não são seguros para as mulheres. O que elas devem fazer nesses ambientes? Nossa, vai. Você ou eu? Pode responder. Olha, Edilane, eu acho assim, quando eu me conheço, ninguém tem o poder. Eu vou parafrasear Karnal. Uhum. Karnal diz uma coisa que eu concordo com ele. Quando eu me conheço, ninguém tem o poder de me insultar, de tirar minha paz e de fazer com que a minha aparência seja qualquer uma. Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho que me conhecer para que eu não deixe que ninguém venha zombar de mim, me desrespeitar, a ponto de eu ficar triste, dali eu me entregar e dali, sei lá, virar uma coisa pior. Outra coisa eu sempre digo que nós sempre temos que ter bom senso. Se você vai para um lugar que a pessoa percebe que ali não é o estilo dela, não é o jeito dela, ela não gosta de estar ali. Às vezes ela vai porque ela vai acompanhar uma amiga, ela vai porque a insegurança que ela tem e ela quer ser aceita, ela vai. Então, chega lá, ela é constrangida. Se ela não tivesse ido por ter opinião própria, dizer, não vou porque esse aí não é meu lugar. Eu não preciso ir, eu vou por quê? Ela não passaria por determinadas coisas. Porque, na verdade, quando a gente não é de um lugar, não adianta. Você pode ser muito bem recebida, mas se você não está ali, não vá. Não adianta, você vai forçar o quê? Vai forçar uma condição de você ser insultada, de você ser mal vista, porque vão julgar mesmo, as pessoas fazem isso, ainda que a sua intenção não seja essa. É como eu estou falando, é o bom senso de cada um. Eu sei a intenção que eu vou, mas às vezes eu não sei a intenção pela qual eu vou ser recebida. Eu tenho que me responsabilizar pelos meus atos. Eu não vou me responsabilizar pelos seus. Para mim, os seus atos vão ser bons comigo. Mas eu não sei se isso é verdade, até acontecer. Uhum. Né? Então, assim, eu vou muito pelo bom senso. Repito, se eu me conheço, eu não vou para um lugar da qual eu não vou ser respeitada. De jeito nenhum. Não tem porquê eu ir. Então, eu vou para eu me expor. Eu não preciso disso. Entendeu? Doutora Graça, a gente falando ainda nessa linha de tabu. Tem gente que quando vai falar sobre esses assuntos, mesmo sabendo que é promoção à saúde, tem gente que fala bem baixinho, né? Aí tem gente que deve estar em casa, não sei, vai que... Tem gente que está em casa, baixa o rádio, né? Esse assunto aqui eu vou ouvir bem baixinho para ninguém me ouvir. E aí, como é que você percebe hoje em dia a aceitação dessas pessoas em relação a esse tipo de assunto? Como é que tá? Realmente é muito difícil, né? Sempre que você vai falar, continua a mesma coisa. Se você está em um local reservado, né? Primeiro você consegue, pronto, vamos para uma avaliação. No caso, um paciente que precisa disso. Primeira coisa que vai fazer, o que você está sentindo? Porque ela não vai dizer diretamente, né? Então, pelo jeito de conversar, você já percebe que tem alguma coisa, tem algo a mais. Então, você pergunta, e aí, tem mais alguma coisa? Você vai puxando, vai puxando. Então, até chegar que você sente que a pessoa quer falar, mas não está com coragem, está com receio. Então, assim, cabe ao profissional saber abordar, saber tirar de uma forma sutil, para que com isso ela possa ajudar, porque você sente que a pessoa realmente precisa da ajuda. É diferente a gente estar no grupo de colegas conversando sobre um assunto, que seja profissionais ou que não seja. Você conversa à vontade. Mas a partir do momento, quando é para precisar realmente de ajuda, tem que ser muito sutil, porque infelizmente ainda é muito complicado. Exige técnicas de acolhimento, né? Sim, tem que ter aquele acolhimento. Primeiro ela tem que sentir a confiança em você. Depois sim, você dá uma pontinha para ver se ela puxa a linha e ela vai explicar, né? E por incrível que pareça, a gente acha que muitas vezes é só a pessoa que não tem conhecimento, onde as pessoas se enganam. Tem pessoas esclarecedoras, pessoas que realmente têm um nível, né, de escolaridade alta. E quando é para falar sobre o assunto, travam. É incrível como trava, que você fica assim, puxa vida, fulana que eu achei que era assim, que é tão extrovertida, que é aquela coisa, mas nessa hora é pior do que alguém que nem tem nem conhecimento, né? Então, assim, é bem interessante. E uma coisa, puxando mais a questão das disfunções em si, hoje o que é um assunto de problemas públicos, como nós temos
a questão da pressão alta, a questão da diabetes, por incrível que pareça, é justamente a incontinência urinária. O que é incontinência urinária? É o escape de xixi. Sim. Que muitas vezes as pessoas nem sabem que tem um escape de xixi. Ela acha que o escape de xixi é aquela hora que você está direto urinando. Não é só isso. Então, eu dei um espirro, saiu um pouquinho de xixi. Ali já é um escape. Já é um alerta que tem alguma coisa errada. Eu espirrei, escape de xixi. Eu peguei um exercício mais forte, escape de xixi. Eu vou aqui, arrastei um armário de um canto, que a mulher adora, né? Fazer limpeza e mudar do lugar que eu nunca vi. Certeza. Aí eu puxei alguma coisa, escape de xixi. Ah, não, mas isso aí é só um pezinho que eu coloquei. Eu vou só colocar aqui um absorvente, vou deixar aqui. E isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chega a um ponto de você ter que fazer uma cirurgia. Agora, muitas pessoas dizem assim, então não vou nem fazer, para que fazer esse negócio de exercício se tem uma cirurgia? Onde as pessoas se enganam. A cirurgia é justamente porque a musculatura, ela não está forte, eu vou ter que dar, de uma forma que entenda, umas costuras. Porque né? Ficou irreversível. Ficou irreversível, que acontece. Mas às vezes ainda tem. Ainda tem chance. Tem, mas o que as pessoas acham que ir diretamente para essa cirurgia que a gente chama cirurgia de sling, acha que vai logo resolver o problema. Quando você vai pescar, que termina rasgando um pouquinho a rede, você não faz aquela emenda, né? Então Sim. vai ser a mesma coisa. Só o que acontece, aquela emenda, ela não tem a mesma força que ela tinha anteriormente. Né? Então, mesmo que você faça essa emenda, você colocasse, que muitos dizem assim, eu vou colocar uma tela, alguns chamam de tela, eu vou colocar uma tela. Só que quando você coloca essa tela, o períneo, a musculatura, ela não está fortalecida, ela precisa fortalecer. Quer você faça cirurgia ou não. E entendi. muitas vezes você pode até evitar uma cirurgia. Você nem precisa dessa cirurgia, mas só de um médico. Talvez você precise de cirurgia, a boca dela já é cirurgia. Não, vamos fazer um fortalecimento, vamos fazer um exercício. Pra quê? Não vai servir de nada. Vamos logo para a cirurgia, eu quero logo resultado. Tô com dor de cabeça, o quê? Vamos logo tomar injeção, né? Procura, às vezes, nem descansar, às vezes é uma preocupaçãozinha, né? Um chazinho, o imediatismo, um chazinho, né? Aquele imediatismo. Só que o imediatismo, infelizmente, lá na frente vai complicar. Porque né? acumula, né? Acumula, é acumulativo. Então, eu resolvi, aparentemente, um problema da incontinência urinária, do escape de xixi. Mas se eles estão lá um próximo do outro, se eu tive um espaçozinho, com certeza os outros vão cair também. Se eu tivesse fortalecido a minha musculatura, eu teria evitado outros problemas futuros. Né? Então, assim, e o escape de xixi, gente, tá assim, eu acho que 80%, infelizmente, das mulheres hoje tem um escape de xixi e não sabem. Certo? Então, assim, tem que realmente fazer. É igual a prevenção. Então, eu não tenho que fazer a prevenção para poder saber se vai evitar alguma coisa lá na frente, ou uma infecção. É a mesma coisa. Daqui a uns dias, a fisioterapia pélvica vai ser igual ao exame que você vai estar fazendo todo mês. O Papa Nicolau. O Papa Nicolau. Qual é a diferença? Nós fazemos esse exame. Qual a diferença? É que eu não vou coletar o exame. Eu não vou coletar líquido para fazer. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou saber como é que está a musculatura, se ela está frouxa, se ela não está, se ela tem resistência, se ela tem coordenação. É um grupo de funções, não é só uma, né? É por isso que, assim, a diferença justamente desse pompoarismo e da fisioterapia pélvica, quando as pessoas veem essa questão sexual, é isso. O exercício, ele vem, mas ele vem agregado a outras coisas, a outras formas de eu trabalhar. Eu posso usar um feedback, eu posso usar um eletroestimulador, eu posso usar mesmo só a questão dos dedos para poder fortalecer. Então, assim, são técnicas para me trabalhar a disfunção. Agora, quando eu trabalho o exercício, que é a contração, contrai e relaxa para a questão sexual, o que é que eu vou fazer? Tem também os acessórios, mas são acessórios para fortalecer. Para aquelas pessoas que não têm a disfunção, que não têm o problema. É diferente. Tipo uma manutenção, né? É diferente ir para a academia, porque eu quero aumentar minha massa muscular, e é diferente para academia porque eu tenho uma hérnia. Então, chegou um ponto que você passou pelo físico e agora você está na hérnia. Eu não vou estar usando o mesmo peso que quem não tem problema nenhum está usando. Então, a gente tem que saber diferenciar, saber fazer esse discernimento. Então, entender que quando eu falo fisioterapia pélvica, menina, pelo amor de Deus, tu tá trabalhando com isso? Eu disse, com isso o quê?
Como isso? Aí eu fico esperando ver se a pessoa diz. Então, assim, às vezes o povo já não diz. leva pro lado sexual. Pro lado sexual. E quando eu levo pro lado sexual, na verdade, é com essa questão de se realmente nós vamos ter a ereção ou não, se eu realmente vou estar urinando bem ou não, se eu vou ter a lubrificação. Porque nós sabemos que a mulher, quando chega na menopausa, essa lubrificação, ela cai. Questão dos hormônios, do estresse, da correria, das preocupações. Mas eu posso estar usando a questão dos hormônios para colocar e a questão do exercício para fortalecer. Porque eu preciso dessa lubrificação. Hoje o pessoal diz, a pessoa com 60, 70 anos, como da nossa forma de dizer popularmente, não é de nada, não dá nada. Onde você engana. Hoje as mulheres usam 70, 80 anos, estão muito bem, obrigada. Então depende o quê? De você se cuidar. Tudo é um autocuidado. Perfeito. Né? Agora, hoje nós também temos mulheres de 60 anos que dão em meninas de 20 anos. De cabeça, de tudo. E quanto antes de 20 anos, meu Deus. Entendeu? Porque tudo depende do estilo da pessoa, de vida, do né? estilo de vida da pessoa. Questão da alimentação, se eu faço uma educação física, né? Se eu faço uma atividade física, se eu tenho um lazer. Então, assim, se eu leio, se eu estudo, porque é um todo, não é só uma coisa. Perfeito. É um todo. Entendeu? Então, eu preciso me trabalhar. Sem falar também a questão espiritual. O espiritual é muito forte nisso. Porque, como a Paula diz, se eu vou para um local que eu não me sentindo bem, então, para que eu vou? Ou então, comparação, eu não tenho cabelo. Aí a pessoa diz, vale, esse careca vai feio. Por que eu vou me preocupar? Eu não estou careca? Ou se eu não fosse careca? Então, por que isso vai me incomodar? Né? Porque se eu sei que eu estou careca, eu estou bem comigo mesmo, então a careca para mim é um charme. Ou se eu tenho o cabelo enrolado, não tenho o cabelo liso, mas o meu cabelo liso está bem tratado, eu estou bem comigo mesmo, é o cabelo mais lindo que existe na face da terra. Né? Quando a gente fala com relação à parte íntima, pelo amor de Deus, a senhora vai falar naquilo. Isso o que, menino? Na prequita do povo. Eu digo, minha filha, você também tem uma parte do seu corpo. Tem que ser falado. Tem que ser falado. Depende como você fala. Como é que você vê. São as suas crenças, são as suas limitações, são seus tabus. Né? Então, se você tem filhos, aí é que você tem que trabalhar mesmo. Porque se eu não ensinar a minha filha... Hoje eu tenho uma filha de 13 anos. Eu já comecei a pincelar, que também você não vai... jogar de uma vez, porque a criança tem que saber absorver. Sim. Porque ela fala uma coisa, ela tem que saber o que ela vai falar, o que ela vai ouvir, porque lá na frente vai dizer, mãe, a mãe da minha coleguinha estava dizendo isso. A primeira coisa que vai dizer, não quer ensinando com ela mais não. Pelo amor de Deus, ela está ensinando coisa errada para a filha dela, que a filha dela está ensinando para mim. Então, a gente tem que saber como realmente repassar isso. Saber repassar de uma forma realmente educativa. Né? Porque essa parte de 13 anos é uma parte que nós estamos com os hormônios à flor da pele. Começando, né? A carreira. Começando a carreira, né? Então, tipo, olha, a carreira foi ótima. Quando você fala carreira, nós temos agora de terça e quinta-feira que vão... O Dr. Rafael está indo lá para o centro de especialidade para fazer ultrassom em gestante. Menino, pelo amor de Deus. Lá no centro, né? Tá. Bacana. O que tem de criança são crianças. São crianças. Já gestantes, né? Aí, assim, você vai culpar uma mãe, um pai dessa jovem? Não, por quê? Será que esses pais estavam preparados para isso? Será que os pais dele realmente conversaram com eles? Como é que eu vou repassar para os meus filhos uma coisa que eu não sei? Eu aprendi do jeito, mas será que a forma que eu aprendi realmente é a certa? E é tão chocante assim, tão chocante que... Aí eu volto lá para o exemplo da Índia, né? Que olha o que você pode esperar de um mundo onde, em pleno ano de 2023, você tem mulheres que não sabem o que é absorvente, que são taxadas como doentes quando estão menstruadas e são isoladas lá como no impuras, cantinho, né? Como impuras. Pronto, essa é a expressão. E aí, o que se pode esperar de um mundo? Gente, isso é muito chocante. Você entender que tem mulher que, sabe, nesse gente, nós não temos 2023, culpa, não. Né? Muito pelo contrário, nós somos seres muito especiais. A gente sangra todo mês, nem morre. E a gente é um negócio, sabe, assim. Então, assim, você pensar que existe uma condição como... Cara, quando eu assisti esse documentário, eu chorei do começo ao fim. É muito humilhante para uma mulher. Né? Então, assim, é tanto que depois aí a própria ONU, mulher, começou os debates sobre essa condição da pobreza menstrual, né? Tem um termo que fala, não estou lembrando agora, eu lembro muito que as meninas assistentes sociais, minhas amigas, falam isso. Mas, assim, poxa, é muito humilhante, sabe?
Eu estou colocando isso porque, como Graça falou, os pais vão ter culpa. Na maioria das vezes, o pai não sabe nem o que está acontecendo e a mãe. E uma menina, uma criança, se expõe a uma situação dessa, grávida, bem novinha, uma criança cuidando de outra criança. Gente, a gente tem que entender que a gente tem muita coisa para ensinar, a gente não pode mais julgar, não. O mundo já está cheio de julgamento. Mas isso como é que pode? Uma menina de 12 anos? Pode! Aconteceu, ela fez uma coisa que nós sabemos o quê e ela ficou grávida. Então, mas eu vou pegar, eu vou fazer isso com ela? Não, eu tenho que trazer. Não deu tempo eu dizer antes, pois vamos dizer agora. Sim. A partir de agora. O que problema pode repetir, né? Pronto, ela não vai. Então, assim, o problema é que, é como eu estou falando, nós mulheres fomos ensinadas, parece assim, a sermos humilhadas mesmo, sabe? A não aceitarmos determinadas coisas, ou a termos a receber a imposição e acabou, sabe? Então, eu acho que, eu sempre falo isso, a gente sabe disso, nós precisamos ter voz, porque não adianta, sem voz a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? E é muito isso que Graça está fazendo. Isso, acima de tudo, é uma condição de saúde pública. Porque a maioria de nós, como ela disse, não sabe nem como é dividida aí como é que você chama? A perereca. A perereca. Sabe como é a anatomia. Não sabe nem como é. Pois é. Não, mas realmente, porque tem medo até de se tocar, né? Não tem nem a limpeza. Você limpar, que é importante, você limpar a sua vagina, você limpar o seu pipil, né, como costuma dizer, realmente é importante, né? Então, assim, porque se eu não limpo, vai vir os problemas, né? E para eu limpar, eu vou ter que me tocar. E aí? Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, assim, aí começa a colocar sabonete que não é para colocar, começa a colocar, porque viram nesse Big Brother? Não sei. Aquele que passa o BBB, é? Sim. Pronto. Big Brother Brasil, que né? uma pessoa colocou o desodorante, estavam me perguntando. Pelo amor de Deus. Então, assim... Como é que elas colocaram desodorante? Desodorante tampepil. Desodorante comum. É o próprio... Porque tem um íntimo agora, né? Mas é o que acontece. Esse desodorante, gente, não é pra gente colocar na nossa vagina em si. O que acontece? Essa nossa região, ela é muito úmida. Certo? Então, assim, quando a gente veste a roupa, tem a questão dessas partes e a virilha, realmente você soa, não tem como suar. Tanto homem como mulher. E você sabe que tem pessoas que soam bem mais, e tem pessoas que transpiram bem mais, né? E, às vezes, passa o dia todinho só de calça jeans, né? Não deixa respirar nem nada. Então, quando foi criado, como tem pessoas que têm aquele suor mais forte, foi criado no sentido de você colocar nas laterais, na virilha, e não na própria vagina em si. Só que tem pessoas que não entendem. Coloca. Olha, a vagina, nem um sabonete do íntimo você não passa. Ela é autolimpante. Eu passo o quê? Eu passo entre os grandes lábios e os pequenos lábios. Mostra aí onde é que ficam os grandes lábios e os pequenos lábios. Mostra, mulheres e homens que ainda não sabem. Pronto. Aqui, o que aqui acontece? Pra câmera. O que acontece? Aqui, gente, é a nossa perereca, tá? Pra ficar assim, uma parte mais... Aqui seria o clitóris, que é uma pontinha que nós temos o botãozinho bem aqui em cima, que tem um capuz que cobre. É igual a cabecinha do pênis. Não tem aquela pele que você puxa também, né? O prepúcio? Então é a mesma coisa. Aqui inclusive é até parecidinho, né? E ele é parecidinho. Como se fosse o clitóris, ou como se fosse o pênis. Na verdade, o clitóris é o nosso pênis. Para você saber, o pênis ele tem 4.000 inervações. O clitóris ele tem 8.000. Para você comer, ele é super sensível. Ele é igual aquela cor. Pegou, já tá dando choque. Certo? Então, assim, e a maioria dos orgasmos da mulher nem vem por penetração. Vem justamente pela sensibilidade estímulo, né? Do estímulo que tem no clitóris. Daí a importância das questões das preliminares. Sim. Certo? Então, o que acontece? Nós temos a uretra e nós temos a questão da vagina. Isso aqui é como se fossem os grandes lábios e aqui os pequenos lábios. Então, quando eu vou lavar, eu posso lavar aqui embaixo, entre os pequenos lábios e os grandes lábios. Eu posso lavar nas laterais, onde ficam as virilhas. Preciso levantar esse capuz, lavar bem lavadinha. Por quê? Porque nós temos aqui o que a gente chama como é que é esse negócio do queijo, que fica aquele... coalha, né? Então, a mesma coisa. Fica aquela coisinha branca, parecendo um coalhozinho, certo? Que é o enigma que a gente chama. Esmegma, obrigada pelo nome. O pessoal aqui
Que o homem também tem, inclusive, se não lavar o pênis direito, fica cheio de... Pronto. Aí aquilo dali, gente, dá um mau cheiro terrível. Né? Então, assim, tem que realmente ser limpo, bem limpo mesmo. E também enxugar. Enxugar, né? Eu falei aqui dali, não, esfregando assim, não. Essa de forma Deus, aqui, ó. Ter calma, né? Mas tem pessoas que fazem isso. Então, essa forma aqui, ó. É você secar, igual que você está secando o rosto. O ideal é isso aqui. Porque essas áreas são super sensíveis, certo? Então, e a questão da vagina se não se lava. Nem aqueles chuveirinhos que você coloca para você lavar, não é indicado, certo? É indicado você lavar só essa região, grande lábio, pequeno lábio, virilha, ânus. O ânus tem que ser lavado. Sim. Por quê? Porque se eu não lavar, a sujeirinha pode ir para a vagina, que eles são muito próximos. Né? Então, onde pode vir as infecções. E se por acaso você não for lavar, for a questão de papel higiênico, eu tenho que vir do pipio, que é a vagina, que costuma chamar a vagina de pipio, né? Para a questão do ânus. É de frente para trás. Me perguntaram com relação ao lencinho de papel. Ou os lencinhos umedecidos. É a mesma coisa. O lencinho umedecido só nessas regiões. E o ideal seria nem passar. Só numa emergência que eu estou numa viagem, eu preciso descer no banheiro público, em algum local desse tipo. Então, você usa como uma questão de segurança. Mas não é ideal você estar passando. Porque essa nossa região é muito sensível. É igual a de um bebê. Quando é um bebê, muitas mães têm essa mania de colocar esse lencinho umedecido. Isso é um perigo. Né? É muito mais prático para as mães? O ideal é o quê? É água e algodão. Porque isso pode causar uma alergia terrível. E eu já tive um caso de uma criança que veio a óbito justamente por conta desse lenço umedecido. Certo? E fora ela, nós tivemos mais 3 crianças que chegaram a hospitalizar e tudo, mas não teve problema nenhum. Então, a mesma coisa que a pepeca da criança é sensível, a do adulto também é. Então, temos que ter cuidado com isso aí. E que muitas não sabem. É igual também a calcinha. A calcinha, o ideal é de algodão, porque ela precisa absorver, ela precisa ventilar. E também que a mulher durma sem calcinha, porque eu preciso ventilar essa minha região. Né? Então, as mulheres antigamente eram mais sábias porque nem usavam calcinha, nem existia a melhor coisa. Hoje também, apesar de hoje não ter calcinha, mas aqueles fios, né? Então, aqueles fios também são cruel, porque aqui dali prejudica demais, onde vem as infecções repetitivas, as infecções, o que leva à infecção urinária, e essas repetições urinárias, o que vai acontecer? Vai ocasionar também uma incontinência urinária. E a gente sabe que existe um organismozinho que ama a umidade, que é justamente a cândida, né? O fungo. Então, a bactéria. Pois é, que ama a umidade, não é isso? Então, inclusive, é uma das incidências de infecção maiores é justamente pela cândida, né? Que acontece justamente recidiva, mas por não ter essa ventilação. Isso é a candidíase, a Graça? É a candidíase. Não, então, o que acontece? Aí dá coceira, né? Dá aquela irritação. Volte e meia, a mulher está com esse problema. Aí tem a mania de lavar a calcinha dentro do banheiro, deixar lá empedurada. Colocar sabão em pó, nem pensar. Tem uns que dizem, mas vou colocar água sanitária. Piorou a situação. É verdade. Porque são produtos químicos muito fortes. Então, assim, na verdade, é você lavar, seria bom com sabão de coco, botou no local que tenha sol ou então que tenha ventilação. E depois ainda passar um ferrinho bem quente. O ideal seria realmente esse. O que as nossas mães, né, da minha idade, já ensinavam a gente a fazer isso. Não ensinava estoque, mas pelo menos essa questão de cuidar da calcinha tinha, né? Que já era uma boa ajuda. Com certeza. Você falando assim, são coisas assim, práticas tão simples, né, que ajudam bastante, né? Então, olha só, você que está nos acompanhando aí através do Facebook, se você achou interessante e quiser voltar, vai ficar salvo, né? Para depois vocês verem lá bem direitinho a Graça ensinando a questão da anatomia e como fazer a higienização correta. Falamos aí também em relação as crenças e também a tirania da beleza, né? Inclusive, a Graça falou aí sobre tem mulheres que quando não querem nem saber do tratamento do pompoarismo em si, já querem logo ir direto para a cirurgia. E a gente sabe que essa questão também está relacionada à beleza estética de modo geral, tanto na parte íntima como também no rosto, né? Não é isso? Como é que você vê essa questão da tirania da beleza, Ana Paula? A tirania da beleza, para mim, antes de tudo, é um mercado. Né? Dinheiro mesmo, né? Existe, se aproveitam da nossa insegurança. Qual é como é que eu vou falar? Como é que eu vou lembrar de uma palavra aqui? A grande deixa, obrigada, Maria das Graças. A grande deixa de nos pegar, da tirania da beleza, nos aprisionar a nossa insegurança.
É por isso. Se eu não me aceito, ou gordinha, ou magrinha, ou alta, ou baixa, né? Ou, sei lá, com escolaridade, sem escolaridade, enfim. Se a gente não se aceita, nós somos uma presa muito fácil para isso. Porque quando você é presa, você está vivendo e você está sendo, você é obrigada a andar como um prisioneiro. Então, nós somos uma prisioneira mesmo dessa tirania, quando a gente não se conhece. A gente vai andar conforme o que eles querem, vai comprar roupa conforme o que eles querem, vai usar maquiagem conforme o que eles querem, vão fazer tudo conforme o que eles querem. Por quê? Porque eles estão dizendo para nós assim, você não é nada, você não se conhece de nada, você não sabe de nada, ande conforme o que eu lhe disser. Então, a importância do autoconhecimento. Eu tenho uma frase que eu acho muito interessante, que é: enquanto as mulheres não entenderem que a gente precisa se conhecer, vai existir um tirano. Aí ele fala até assim, o tirano pode ser a roupa, o tirano pode ser o companheiro, o tirano pode ser várias coisas. Por quê? Porque eu não me conheço. Então, aí eu repito, eu sempre falo isso. Antes de tudo, saiba o que você quer e o que você não quer. Como eu falei, se você não é aceito num lugar, não vá só porque os seus amigos vão e é a crista da onda. Ou é a moda, ou é porque é bonito, ou é porque todo mundo vai. Eu faço igual com minha mãe. E que você não é todo mundo? Você não vai não, que você não é todo mundo. Era desse jeito, você não vai não, que você não é todo mundo. Então, eu acredito que nós temos que voltar para nós isso como crítica. Não vou não sou todo mundo. Existe uma levada aí hoje de que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, né? E isso está fazendo com que cada vez mais a gente realmente não tenha poder de escolha. E o que é o ser humano quando ele não tem poder de escolha? Ele é só mais um manipulado. A tirania da beleza, no nosso caso, vai pisar na nossa cabeça, vai nos fazer ficar piores e vai nos fazer ser aquelas mulheres vazias. O que eu falo que é uma mulher vazia? Não tem opinião própria. Não tem conhecimento dela própria. Não tem poder de escolha. Ela não tem uma voz de comando. E a gente podemos sem ser vulgar, podemos sendo ainda uma mulher romântica, ainda sendo uma mulher perspicaz, ainda sendo uma mulher inteligente, ainda sendo uma mulher amável. Porque também tem muito aquele discurso de não, se eu for tudo isso, vão achar que eu sou besta. Não concordo. Se você nega o que você sente, você também está se negando. Eu sou muito a favor de o que você sente, fale. Seja de bom, seja de ruim. Guardar não vai resolver nada. Então, repito, a tirania da beleza é um mercado. E nós compramos ele. E se a pessoa não quiser ver e ouvir ou entender a verdade, ela consegue chegar nessa verdade? Chega não. Como é que eu vou chegar a algum lugar se eu não aceito a verdade? Eu sempre digo que a verdade, ela não tem enfeite. Ela é o que ela é. Se você quiser ouvir, você escuta. Se você não quiser, problema seu. Fique. Agora, a vida, ela tem seus mecanismos, né? E uma hora ela vai usar o tempo. Eu já falei isso hoje de manhã, nos devolutivos que eu estava fazendo, de grafológicos. Sim. E eu estava dizendo hoje de manhã, a gente pensa que a gente manda na nossa vida. Você sabe quem é que manda na nossa vida? É o tempo. O tempo, ele é tão perspicaz que ele é capaz de mandar nas nossas vontades. Tudo, né? Ele é o Senhor de tudo. Aí uma hora o tempo vai me cobrar o posicionamento que eu não quis viver. E eu vou ter que me posicionar de alguma forma. Às vezes já é tarde, aí eu vou ser pior do que o que eu já sou. Às vezes eu não entendo que é tarde coisa nenhuma, eu posso dar um passo e sigo e vou ser melhor. Sempre vai ser escolha. Como diz Mário Sérgio Cortella, o grande poder que a gente tem nas mãos é a escolha. A gente não sabe usar. É verdade, show de bola. Graça, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que o homem ou a mulher, eles sabem o momento de procurar um profissional, fisioterapeuta, nessa área, por exemplo, você, para poder ajudá-los nessas disfunções, nesses probleminhas que a gente falou hoje? Olha, a mulher em si é a questão, o escape de xixi, né? Já é um alerta. Já é um alerta, né? Se ela está tendo infecções repetitivas, já é outro alerta, né? As meninas que têm bastante cólica, né? Então, tem realmente você já trabalhar essa questão para você já aliviar. Se ela está no período que engravidou, então depois da 13ª semana, se ela não tiver nenhuma complicação, ela já pode estar trabalhando para evitar uma complicação lá na frente, né? As mulheres que estão sentindo, como se diz, seca, né? Que ela diz que é seca porque não tem aquela lubrificação, que seja pela questão da menopausa
ou que seja por outros problemas, porque isso também vem muita questão mental, alguns problemas que você está passando, cansado, o estresse. Então, assim, influencia, né? Influencia. Onde você já começa a trabalhar com o próprio exercício que você faz, ele já vai fortalecendo, ao mesmo tempo, ele vai aumentando a vascularização. Quando ele aumenta a vascularização da vagina, então automaticamente já vem a lubrificação. Então, é incrível quando vem isso, os hormônios já melhoram, a sua pele já melhora, né? Porque, na verdade, voltando um pouquinho, quando a Paula diz a questão da preocupação do externo, você não vê que quando você está bem internamente, quando tu está bem internamente, isso flui de uma forma muito mais bonita externamente. É verdade. Então, os seus olhos brilham, muda a sua pele, o seu cabelo, muda tudo. Então, quando você começa a fazer esse fortalecimento interno, você já vê a questão da lubrificação, você já vê quem tem cólica, a questão da diminuição de cólica, ou mesmo desaparecer a cólica, né? Aquela frouxidão que a pessoa diz que sente numa relação, que tem uns flatos vaginais, que os flatos vaginais são aqueles pum, que uns que nem ligam, né? Outros já têm vergonha, né? Dependendo de cada posição, devido a essa flacidez, faça com que na penetração entre o ar. E nesse movimento, o ar sai. Faz o sonzinho, Aí né? faz o som. Tem uns que os sons são pequenos, tem outros que os sons são grandes, né? E com relação à incontinência, tem umas que realmente fazem xixi, não controlam. E tem outra que, na verdade, é um tipo de orgasmo da mulher que tem um squish, que é justamente aquele que você jura que é jogando água, que o xixi não é. Certo? Ele pode vir um pouquinho junto, porque é próximo da uretra, mas, na verdade, é um orgasmo que a gente chama múltiplo. Né, bem reforçado, que algumas mulheres têm e que algumas desejam ter. E que às vezes consegue quando você fortalece essa musculatura. Então, praticamente é o quê? Eu não estou conseguindo minha ereção, eu não estou conseguindo estimular, eu não conseguindo, minha lubrificação está baixa, minha libido está baixa, eu estou com cólica. Então, tudo isso é um motivo para você procurar o fisioterapeuta pélvico. Show de bola. E eu acho interessante porque, assim, você vai tratar da sua saúde e, de quebra, como bônus, você ainda leva também prazer para a sua vida, né? Tanto para você, principalmente para si, né? Mas também para o seu parceiro ou a sua parceira, não é isso? E como procurar você? Bom, hoje eu estou atendendo, no caso assim, a prefeitura, no caso pelo SUS, e algumas pessoas já perguntaram, como é uma especialidade, ela não é ofertada ainda pela prefeitura. Tem certo. Alguns locais que tem, como Russa, Limoeira, tanto que essas pessoas que têm a disfunção, elas são enviadas para lá. É tanto que nós estamos com já bem lá na frente esperando na fila, né? A gente está vendo a possibilidade de trazer aqui para o nosso município, mas ainda é um projeto que estamos em busca, né? Porque realmente nós temos, olha, só essa semana eu captei lá na fisioterapia, no centro de especialidade, 20 mulheres que têm problema de incontinência urinária, só de incontinência urinária. Que você fazendo o estudo tem mais outras coisas, né? Então, assim, que é justamente o problema maior que nós temos da incontinência urinária. Nós temos mulheres que estão usando fraldas, para tu ter noção, certo? Então, já está tão grave que está usando fralda. Que tem alguns casos que poderia reverter, só mesmo com exercício físico. E outras que teriam que realmente fazer a cirurgia, mas mesmo assim teria que passar por esse fortalecimento, né? Então, pode procurar. Eu vou estar colocando o meu Instagram, que é Graça... Pode falar. Underline, não consigo dizer essa Underline. palavra. Underline. Essa parte digital não sou muito boa, não. Certo? Então, assim, Araújo, fisioterapeuta. Lá eu tenho um link onde você entra diretamente no meu WhatsApp e entra em contato comigo e eu já marco, porque tem que ser tudo marcado, porque eu estou na prefeitura, então eu vou colocando os meus horários de acordo com os horários que eu vou saindo, né? Hoje eu atendo numa sala ali vizinho, a Ótica Elegância. Né, que é da minha amiga Bia, que eu consegui um espaçozinho lá com ela provisório, enquanto a gente vai se organizando. Então, assim, quer entrar em contato, é só ir pelo link da bio, que você vai ver, que vai diretamente para o WhatsApp, e lá a gente já marca uma avaliação. Bem prático, né? Bem prático. E assim, gente, vocês realmente têm um escape, que vocês pensam que é pouquinho, cuidem. Cuidem porque realmente nós podemos evitar uma coisa bem maior. Porque a partir do momento que eu tenho um escape, vou generalizando outras coisas. E querendo ou não, atrapalha a nossa vida, tanto física como emocional. E sexual, né? Não tem como... Tudo tá junto, né? Tudo tá junto. Né? Então, eu preciso estar bem para que eu possa também
fazer com que o meu companheiro esteja bem e ao redor também todos estejam bem. Porque se eu estou de mau humor, eu termino contaminando todo mundo, né? Quem está e quem não está do meu lado. É a tendência, né? Direta e indiretamente. Sim. E você, Ana, onde é que a gente pode te encontrar? @Ana Paula Vaz Gomes no Instagram. Pode falar comigo pelo direct. Eita, que aí eu bem. direciono lá para o WhatsApp. Faz o meu WhatsApp 85-99791-2052. Muita gente já viu você por aqui, já ouviu, mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho para que as pessoas que se interessem possam entrar em contato contigo. Eu trabalho com subsistemas de RH, como você disse, né? Essa é a minha área, é a minha paixão. Né? Assim, eu tenho 12 anos de profissão na área de RH. Eu trabalho com formação de líderes, né? Seja individual, seja em grupos. Eu trabalho com acompanhamentos individuais para mulheres, né? Essa demanda está voltando agora, muito pela questão do autoconhecimento e, assim, a gente vai trabalhar a questão mesmo de se conhecer, né? Assim, levando para técnicas de coaching mesmo, não é terapia, não é aconselhamento, não. Vamos trabalhar as perguntas que levam para que você possa pensar, se questionar, buscar essa resposta que está lá com você. Eu vou trazer a pergunta e você vai se tocar e vai atrás dessa resposta. Né? Então, assim, trabalho também com recrutamento e seleção. Hoje é um subsistema que está muito cansativo, muito cansativo. As pessoas não conseguem entender o que é um recrutamento e seleção, né? Elas acham que é um processo qualquer ou é só um papel de currículo, e isso não é verdade. É um processo sério, existem testes, né? Testes que são eliminativos, né? Você pode tirar o candidato, mas as pessoas não entendem isso, né? Então, assim, por que eu digo que está cansativo? Porque a gente está encontrando só papel, a gente não está encontrando atitude. O profissional hoje, eu deixo isso claro, eu falo sem medo de errar. O profissional de hoje, ele é aquele que tem atitude, não é aquele que tem formação acadêmica. E eu não estou dizendo aqui que não é para ninguém estudar, não, tá? Eu mais do que ninguém. O ideal é os dois, né? Exatamente, o ideal é os dois. Agora, não adianta você saber toda a literatura da área que você estuda, mas você não tem atitude de nada. Mas você não está preparado para viver num ambiente de pressão. Não está preparado para receber de um líder uma orientação. Isso hoje é muito complicado. Eu acho que o maior desafio dos líderes hoje é esse. É achar pessoas que entendam a mensagem dele. Agora eu também vou para o outro lado. Também tem muitos líderes que não cooperam com isso. Mas assim, eu nem julgo. Não sabe. Precisa aprender também. Né? Então, assim, essa parte toda de treinamento, a minha grande paixão é o treinamento. Né? Eu acho que treinamento, ele tem resultado sim, porque ele precisa treinar e acompanhar. Muda. Né? Então, assim, hoje eu trabalho com subsistemas de RH e desenvolvimento de líderes. Show de bola. Olha, meninas, quero agradecer. Meninas, tão íntimo, né? Mas eu quero agradecer. O bate-papo foi ótimo, um assunto super interessante. A gente poderia falar ainda sobre muitas coisas. Infelizmente, o tempo é que realmente não dá. Mas gostei e espero que vocês voltem outras vezes. Lembrando aí pra você que está nos acompanhando através do Facebook que essa live, essa transmissão, ela vai ficar salva e, por gentileza, a gente pede que vocês compartilhem, tá certo? Então, muito obrigado. Uma excelente tarde pra vocês. Excelente tarde pra vocês que estão aí em casa curtindo. E a gente vai ficando por aqui, tá certo? 2 horas em ponto. Tchau, tchau, pessoal. 104 FM. É a 104 FM. 104 FM.